te exaltar, te dar a glória, a honra devida ao teu nome, ó Rei. Nós te aplaudimos e te adoramos. Santo, digno, tu, ó Rei. Levanta bem alto a tua voz e declare isso ao Rei esta noite. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela sua fidelidade de estar comigo ao sábado à noite. Hoje nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Obrigado, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nesse momento. E pedimos que o Senhor fale conosco através da palavra dele e que possamos crescer um pouquinho mais de estatura e conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos os seus familiares, que a graça de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre os seus familiares, filhos, esposa, marido, cônjuge, que Deus realmente abençoe todos vocês. É um momento muito importante nós estarmos meditando esta noite. Como é comum, aos sábados nós meditamos o devocional de sábado e aos sábados nós temos a oportunidade de meditar um pouquinho nos Salmos. Então eu queria propor um salmo para nós meditarmos essa noite. E antes de nós passarmos para a meditação da palavra, eu convido você a chamar um familiar que estiver perto de você, para que possamos entrar na presença do nosso Deus através da oração. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus use todos nós nesse momento da palavra e que essas letras que vamos refletir essa noite venha como uma flecha em nosso coração e que possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para todos nós nesse dia. Hoje, sábado, véspera da ceia do Senhor, no dia de amanhã, nós teremos a ceia do Senhor na igreja amanhã. Então, se você tiver a oportunidade, já prepara aí para amanhã cedo você poder participar da ceia do Senhor junto comigo. Então, eu queria que você já preparasse os alimentos, os elementos em nome do Senhor e que possamos amanhã estar adorando Deus através da ceia do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Convido você a orar, por favor, junto comigo, agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor jamais desampara. Esteja conosco, Pai, essa noite, e que possamos, com o coração aberto, para o Teu Espírito Santo falar conosco. Que possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor, porque a Tua palavra é viva, e o Senhor jamais nos desampara. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado esses Teus filhos que sempre estão comigo aqui às quartas, sábados, domingo, e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor se faça presente na vida e no lar desse meu irmão e minha irmã. Que nós possamos, esta noite, estar com o coração cheio de júbilo, nos preparando para amanhã a ceia do Senhor e que possamos refletir em tudo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos direcionado e nos instruído. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Pai, para que possamos crescer um pouquinho mais do que o Senhor tem para todos nós. Abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, a esses que estão comigo aqui, Senhor, nessa live. Aqueles que vão assistir também posteriormente, que o Senhor Jesus toque no coração. E que possamos, através dessa live, Senhor, atingir muitas pessoas. Que a Tua palavra se faça presente. Que a Tua palavra de salvação seja proclamada em nome do Senhor. Nós pedimos, Senhor, nos abençoa agora, em nome do nosso Senhor Jesus, que é todo-poderoso. Amém, Senhor. Se você tiver a oportunidade, compartilhe essa live, por favor, porque precisamos proclamar a palavra da salvação. E é uma oportunidade que nós temos de sempre saber que a palavra do Senhor não volta vazia. Sempre nós atingimos os nossos relacionamentos e a palavra de Deus é importante nesses momentos. Graças a Deus por esse meio de comunicação que nós temos, principalmente nesses momentos aí que nós não podemos nos encontrar junto na igreja para adorar ao nosso Deus. Talvez seja esse o momento que você tem a oportunidade de atingir aquela pessoa através da palavra do Senhor. Que seja o nome do Senhor proclamado e que eu diminua e o Senhor cresça sempre. Convido a você, por favor, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você,
eu queria propor um salmo, é um dos menores salmos, acima dele está o Salmo 117, mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, porque eu estava meditando nesse salmo e foi muito importante para o meu crescimento. Eu queria que vocês sejam abençoados também por essa palavra. Deus abençoe vocês que são de Pindamonhangaba, de Campos do Jordão, de Jacareí, de São José dos Campos. Obrigado por vocês estarem sempre comigo. Eu tive um feedback de um irmão e eu queria abençoar, agradecendo a essa irmã que me deu um feedback, que a irmã dela mora lá na Argentina e tem sido abençoada com essas palavras que nós sempre estamos aqui compartilhando, aprendendo um pouquinho mais. Que Deus abençoe o povo de lá. Muito obrigado a todos vocês pela fidelidade mesmo. Por isso é importante você sempre compartilhar isso, porque outras pessoas de outras igrejas ou não podem ser atingidas pelo Espírito Santo e transformadas, vidas transformadas através do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 131, Salmo de número 131. É apenas 3 versículos. Salmo de número 131. É um salmo muito bonito, embora curto, mas demonstra um coração de Davi. E esse coração de Davi tem muito a nos ensinar. E ao meditar nesse salmo, nesse sábado, eu queria que você preparasse o seu coração para que amanhã nós pudéssemos participar da ceia do Senhor. Convido a você a estar comigo através desse culto online amanhã. Nós estaremos celebrando a ceia. E eu queria que você já preparasse o seu coração essa noite, para que amanhã, na ceia do Senhor, você esteja com o coração agradecido. E com essas atitudes que nós vamos aprender nesse Salmo de número 131. Salmo de número 131, Salmo de Davi, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Um salmo bem curtinho, mas um salmo fantástico. É um salmo que nos ensina muitas coisas. E eu queria que você aprendesse um pouquinho nesse salmo, que esse salmo Davi está, no momento que ele está compondo esse salmo, não há uma certeza qual o momento que ele está vivendo. Alguns entendem que ele ainda não era rei, outros entendem que ele era rei, mas eu procuro sempre pensar a lógica do salmo. E essa lógica do salmo, eu creio que Davi já tinha sido consagrado rei. E neste momento que ele está compondo o salmo, normalmente o salmo de número 120 ao 134 são salmos de ascensão, são salmos que falam peregrinação. Se você olhar aí na epígrafe da sua Bíblia, talvez ela esteja falando de romagem, um salmo de peregrinação. É aquele salmo onde o povo de Deus, os peregrinos de Israel, normalmente saíam das regiões mais diversas possíveis e iam para Jerusalém, nas festas mais grandiosas que as festas judaicas tinham. Normalmente era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas são as mais principais. Normalmente eles iam do lugar onde moravam ou estavam se situando, iam até Jerusalém e nesse caminho eles iam cantando. Normalmente eram expressões pessoais com relação àquilo que estava acontecendo na vida ou o que esperaria de acontecer no futuro. Normalmente era abrir o coração e levar até o Senhor todos os seus anseios. E nesse salmo,
nós podemos notar que, embora ele seja pequeno, ele é grande demais na sua essência. Ele é pequeno quando nós lemos 3 versículos apenas, mas ele é muito grande na essência de mostrar o salmista Davi abrindo o coração e falando com Deus, abrindo o coração e expressando a Deus tudo que estava dentro do seu coração. Muitas vezes nós ficamos longe da palavra de Deus e não temos tempo para meditar no que o Senhor tem para todos nós. E principalmente, você deve meditar muitas vezes no que o seu coração está sentindo, o que você está vivendo naquele momento. Então, você, na presença de Deus, você deve buscar orientação e falar com Deus, abrir o coração, porque com Ele você pode fazer isso. Com Ele você tem liberdade para fazer isso. Então eu queria que você, meu irmão e minha irmã, nos momentos mais difíceis da sua angústia ou do seu sofrimento, falasse com Deus, tenha confiança em Deus, porque nessa mensagem que eu queria intitular para você essa noite, é a confiança no Pai Celestial. A confiança no Pai Celestial. Eu e você temos corações dúbios, ao mesmo tempo que estamos contentes, estamos tristes, ao mesmo tempo que queremos buscar a Deus, não conseguimos, não temos força, ao mesmo tempo que parece que a situação é tão fácil, mas muitas vezes não é tão fácil assim. E nós precisamos nos chegar até o altar de Deus e falar com Deus, assim como esses salmos do número 120 ao 134, que fala que no caminhar na dificuldade desse espaço de tempo de chegar até Jerusalém, era o tempo para refletir. Depois que eu fiquei com alguma enfermidade, né, que eu estou tratando, eu faço caminhada 3 vezes por semana. E nessas caminhadas que eu faço, eu sempre busco a falar com Deus. E nesse trajeto que eu estou andando, devo olhar o percurso que eu estou caminhando. Quem conhece São José um pouquinho sabe, eu moro no Jardim das Indústrias, e eu caminho até o Shopping Colinas. E até chegar ao Shopping Colinas e voltar, eu penso, devo eu ficar olhando para esse longe o percurso, eu penso em Deus. E penso que Deus, meu Pai Celestial, e eu preciso naquele momento de ter confiança naquilo que eu estou vivendo. Daquela enfermidade, daquela angústia, daquela situação que eu não sei sair, que eu não tenho forças para sair. Às vezes eu gero até conflitos em mim, porque no século 21 que nós estamos vivendo, devemos se achegar na presença de Deus como um culto a Deus. Então, esses momentos que estamos agora nessa pandemia, todos os momentos alegres e tristes ao mesmo tempo, nós estamos com o coração dividido, não podemos se ajuntar na igreja, não podemos, às vezes, de olhar aquele sorriso de pessoas que muitas vezes estavam lá domingo, mas nós não percebíamos, e está fazendo falta aquele abraço, aquele beijo no rosto, amigo, aquele carinho que nós temos. Então cabe a nós estarmos em confiança em Deus, porque esse culto que você presta diante de Deus, nesses momentos de peregrinação, são momentos de nós aprendermos. E Davi, ele vai até Deus, e se você olhar a orientação que Davi faz esse salmo, é uma orientação do versículo 3. Porque no versículo 1 e versículo 2, ele mostra e abre o coração para Deus. E muitas vezes nós aprendemos, com isso que Davi está nos ensinando, é que nós precisamos entender quem somos nós perante essa vida que muitas vezes não nos dá a chance de vencer. Embora ela dê condições de vencer, a vida muitas vezes
por circunstâncias alheias à nossa vontade, é isso que o Código Penal diz, a tentativa é circunstâncias alheias à nossa vontade. Nós não conseguimos atingir o objetivo, pelo menos o humilhante não consegue, porque as circunstâncias alheias à vontade está longe do seu controle. E às vezes para nós, essas circunstâncias alheias à nossa vontade, muitas vezes o inimigo causa isso, situações, escolhas, momentos que decidimos, vamos escolher aquilo que fazemos e criamos conflito dentro de nós. E o salmista Davi, nesse momento desse salmo de número 131, tem muitas coisas a nos ensinar. E eu queria que amanhã, quando você estiver comigo participando da ceia do Senhor, pense nessas 3 coisas que você vai aprender nesse salmo. Não vou falar disso amanhã, mas eu queria que você se preparasse para a ceia do Senhor nessas 3 áreas tão importantes que você precisa entender quando você participar da ceia. Quando você estiver celebrando a ceia, lembra no que nós conversamos hoje. E eu quero que você entenda e aprenda com Davi, não comigo, com Davi. O que Davi nos ensina nesse caminhar, peregrinar pela vida. Século 21, momento de dificuldade que estamos vivendo. É o momento de nós peregrinarmos e entrarmos na presença de Deus e falar com Deus e aprender com esse salmo de número 131. Se você olhar o salmo 131, no versículo 1, Davi diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas demais para mim. Olha o que o salmista tem falado para todos nós. Aqui nós podemos aprender no versículo de número 1, no Salmo 131, que devemos viver diante de Deus com um coração humilde. Às vezes, eu conheço e ouço falar que há crentes soberbos demais. Há pessoas soberbas demais. Esquecem do que o Messias, Jesus, nos ensinou. Quando Jesus vai preparar a última ceia, quando ele dá a oportunidade de todos os discípulos estarem ali, e no meio daquela ceia existiam vários discípulos que agiam diferente. Mas uma coisa ele fez tudo em comum. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Quando você estiver no momento de crise, confie em Deus. Mas a primeira coisa que você tem que ter no coração, que essa confiança traz a você o confronto em humildade de quem Deus é. Deus não pede licença, Deus simplesmente entra. Embora ele seja elegante, eu costumo falar isso, que ele é elegante, eis que estou à porta e bato, se você abrir ele entra e ceia, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não precisa do meu e do seu alvará para ele fazer as coisas neste mundo. Deus é, Deus sempre foi e Deus eu sou. E quando nós temos a certeza que meu coração está muito arrogante, eu estou muito soberbo, altivez, ganância, vaidade, isso não deve estar no coração daquele que busca a Deus. Davi começou a olhar para si e começou a falar: Deus, Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ou seja, o coração de Davi era um coração submisso à vontade de Deus. Ele está dizendo isso em uma caminhada. Ele está dizendo isso em um salmo de demonstração que nesse processo da vida ele não deveria ser soberbo. Olha que Davi tinha todas as chances de ser um homem soberbo. Ele foi proclamado rei. E ao ser proclamado rei, foi Deus que mandou o profeta
estender a mão sobre a cabeça de Davi e falar: este será o meu sucessor. Esse será o sucessor de Saul. Esse será o homem segundo o meu coração. E muitas vezes nós esquecemos que a nossa caminhada deve ser uma caminhada de humildade. Uma caminhada de entender os propósitos de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis que estamos vivendo. Mesmo nessa situação que estamos vivendo e aprendendo com ela, a humildade deve prevalecer. O ser humano, a sociedade hoje, busca reconhecimento. E esse reconhecimento, se você olhar nas redes sociais, pessoas estão vivendo nas redes sociais uma vida que não são e não têm. Fotos. Estão esquecendo de viver uma vida com humildade. Uma vida de, como Davi diz, não é soberbo o meu coração. Olha o que Davi está dizendo. O que eu olho, o que o meu olho vê, não é o desejo de posse, de inveja. É um olho abençoador. Meu coração abençoa. A minha vida deve refletir a humildade que o meu Messias ensinou para mim. Esses dias uma pessoa do Facebook, amigos, colocaram no Facebook uma palavra que eu achei interessante. A pessoa diz assim: eu cansei de discutir com pessoas. E para provar que essas pessoas estão gastando suas energias em coisas fúteis, eu simplesmente falo uma palavra: você tem razão. Quando você estiver com o coração quase na soberba para devolver aquilo que você está falando, ou as pessoas estão falando para você, às vezes te afrontando, está na hora de você olhar para o seu coração e entender que o seu coração deve ser humilde. Note o que Davi tem dito quando ele diz: nem é altivo o meu olhar. Eu não olho para os outros com um olhar de superioridade. Eu olho para os outros com humildade. E eu sei que essa pessoa pode cometer um erro, assim como eu também. E eu queria que você aprendesse com Davi esta noite que nós precisamos nos apresentar na presença de Deus com um coração humilde. Mas para isso, você precisa ter uma certeza, confiar no seu Pai Celestial. Ele está no controle. É Ele que vai honrar você. Por essa humildade, não é para o outro que você está simplesmente demonstrando, você está realizando a vontade do Pai no seu coração. Se você olhar esse salmo, eu gosto muito de pensar assim, é que muitas vezes nós demonstramos para outra pessoa uma coisa, mas vivemos outra. Tem muitas pessoas vivendo uma falsa humildade. Humildade não é simplesmente a roupa que eu uso. Tem muita gente que acha que aquela roupa mostra para todo mundo que eu sou humilde, mas o meu coração é soberbo. A humildade demonstra em caráter, em coração, em submissão. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã. O coração soberbo diz: eu não posso aceitar isso. Eu mereço coisa melhor. Isso é um coração soberbo. Um coração soberbo fala assim: o que eu estou vivendo? Eu não mereço isso. Eu quero coisa melhor. Eu acho que eu posso. Por que Deus abençoa fulano, cicrano, bertrano e eu não? É isso que a gente tem que aprender. Ser humilde, de entender que tudo está debaixo do guarda-chuva da graça. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Confie sempre em Deus. Não permita que os aspectos da providência divina
estejam longe de você, longe do seu coração. O seu coração deve estar entendendo que a providência divina está cuidando de você, está trabalhando em você, está cuidando daquilo que você precisa. E para Davi está dizendo para que nós pudéssemos aprender hoje: Senhor, o meu coração é um coração que não é soberbo, o meu coração é um coração humilde. E muitas coisas que nós podemos pensar nesse texto, principalmente nesse versículo 1, é que Davi está demonstrando uma coisa simples. O único coração aceitável diante de Deus é o coração humilde. Tem muito crente com o coração soberbo. Eu pertenço àquela religião, eu pertenço àquela denominação, a minha bandeira é essa. Não, a minha bandeira é Cristo. E Cristo, por ser a minha bandeira, eu devo ser humilde, porque o meu Senhor me ensinou a ser humilde. O meu Senhor lavou os pés dos discípulos. O meu Senhor morreu no meio de 2 ladrões. O meu Senhor mostrou para mim que viver aqui nessa vida será difícil, mas nós temos condição de viver e vencer, porque Ele venceu o mundo. E se nós agirmos como Ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós venceremos pela humildade, não pelaquilo que temos, não pelaquilo que somos, não pelaquilo títulos que temos. Nós venceremos o inimigo porque nós queremos parecer com o nosso mestre. E o nosso mestre foi humilde. No Salmo de número 131, nós aprendemos que o salmista Davi está mostrando que o coração do homem, que embora seja soberbo, deve entender que o coração humilde, somente por meio de Cristo, nós deixaremos ele feliz. Você, como eu, como qualquer ser humano, nós temos um tempo do Senhor aqui. Vai chegar um momento que Ele vai chamar, como diz alguns preletores, chamar a nossa senha. E nós vamos embora. Só que um coração soberbo não vai conseguir ver a Deus. Um coração humilde conseguirá. Eu quero ver a Deus. Eu quero estar com Deus. Não no sentido absoluto de ver a Deus, porque ninguém consegue. Mas estar na presença de Deus, o Senhor vai se alegrar quando você entender que o que você está vivendo hoje, Deus tem um propósito grande na sua vida e você vai vencer, porque é Deus que te protege e é Deus que cuida de você. Segunda coisa que você vai aprender nesses 3 simples versículos. No versículo de número 2, que diz assim, o salmista Davi diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que é desmamada, se inquieta dos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. A minha pergunta para você: você já reparou em uma criança? Se você olhar no ministério de Jesus, queriam até impedir crianças de virem até Jesus. E aqui, esse salmo que é profético, tem dado a nós coisas que podemos aprender com crianças. Você já reparou que muitas vezes os pais brigam, ou seja, um com o outro, por causa dos filhos que fizeram alguma coisa? Ou seja, filho de um casal brigou com o filho de outro casal. E essas crianças brigaram e os pais tomaram as dores e não querem nem conversar mais.
depois de meia hora, tá as crianças brincando e os pais estão bicudos. Ou seja, irmãos de igreja, pessoas que são amigas, que outrora eram muito amigas, mas as crianças brigaram e esquecem que elas trabalham o perdão com mais facilidade, com humildade. Elas conseguem voltar atrás, porque o que vale a pena é a convivência. O que vale a pena é estar brincando com meu amiguinho. Quando você participar da ceia amanhã, entenda que a primeira coisa que tem que estar no seu coração, o que você precisa aprender com isso, que devemos viver diante de Deus com o coração, além de humilde, coração satisfeito. Davi mostra que uma criança para desmamar, uma criança que é desmamada, é a criança que está feliz. Ela consegue ver a proteção da mãe. Você já viu muitas crianças que se outra pessoa falar assim para a criança, pula aqui, eu te seguro, ela não pula com medo. Mas se um pai ou uma mãe mostrar para a criança, pode pular que eu seguro, a criança pula. Porque a criança tem no seu coração a certeza, e é essencial que os relacionamentos que a criança tem para a confiança naquele que se dispõe a falar, faz com toda certeza. Davi mostra para todos nós, nesse salmo, principalmente nesse versículo que nós lemos aqui, que ser humilde é ser como uma criança. Como uma criança que confia na sua mãe, que confia no seu pai. Às vezes, a Bíblia nos chama a atenção para aprendermos com as crianças, com situações, por exemplo, da nossa infância. Você já lembrou o que você fazia na sua infância? Tinha coisa boa na sua infância? Para mim tinha. Umas boas, outras ruins. Mas se você olhar nas histórias bíblicas, por exemplo, para os nossos filhos, sem perceber muitas vezes quando nós contamos histórias bíblicas, eles vão aprender com esses conteúdos que os afetos dos seus pais era uma coisa muito séria no ensinar. E Davi tem mostrado para mim e para você que nós precisamos entender que a expressão aqui que ele está falando que é hebraica, pelo contrário, que ele está querendo dizer, dizendo no versículo 2, deve ser a visão, que é traduzida seguramente, ou deveras. É um juramento, é uma fórmula de jurar. É como se fosse um juramento assim, eu vou dizer para você no versículo 2, no sentido original. Eu tenho absoluta certeza que o meu coração está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. Bonito isso, né? O salmista está mostrando para mim e para você que nós precisamos entender que ao chegar na presença do Pai, humilde, sem soberba, nós podemos ficar com o coração contente e confiando nele. Porque é Ele. Essa palavra de metáfora que Davi tem usado, ele diz, por exemplo, que a sua alma é como uma criança que já foi desmamada. Como assim, Orlando, já foi desmamada? Seus desejos, essa é a visão de desmamar. O desejo que a criança tem não era como uma criança recém-nascida gritando, chorando no colo da mãe. Não, pelo contrário, ele não está querendo leite. Não, ele está mostrando, passou dessa fase, é uma pessoa madura. E ele entende que estar esperando em Deus, estar se assegurando em Deus, estar olhando para Deus com confiança, porque Deus é Pai, é uma confiança que nós temos que ter a certeza que Ele está no controle da nossa vida. Por isso eu tenho que ser humilde, por isso eu tenho que ser como uma criança, por isso eu tenho que estar na presença de Deus, entendendo que eu não sou mais criancinha, eu cresci. Quando você participar da ceia do Senhor amanhã, se achegue a ela com o coração humilde, com o coração
satisfeito que Deus está olhando para você. E que você, ao partir do pão e celebrar a ceia do Senhor, você tenha a certeza que você não é criança imatura. Você já passou dessa fase. E você tem um protetor. E esse protetor, como diz em Filipenses 4, de 10 a 13, Paulo dizendo à igreja de Filipos, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo que em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Davi está mostrando nesse salmo é que ele já não é uma criança imatura. Tem muito cristão caminhando, como Pedro diz, com leitinho. Nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos parar, hoje você ouve muito essa palavra, vamos parar de mimimi no Evangelho, vamos crescer. Amanhã, quando você estiver na ceia do Senhor, se aproxime dela. O que você aprende nesse Salmo de número 131, o coração deve estar humilde na presença de Deus e ao mesmo tempo, humilde, ao mesmo tempo satisfeito, porque você confia no Criador. Você confia em Deus. Essa situação que você está vivendo é uma situação, por isso eu gosto dos Salmos, porque às vezes esse Salmo de peregrinações, de 120 ao 134, são peregrinações que você abre o coração e olha para Deus e diz assim: nossa, tá tudo ruim, não tá dando nada certo, tá muito difícil, eu tô com o saco cheio, eu tô prestes a explodir. Não faz isso, meu querido. Tenha confiança em Deus, porque o Senhor é o Pai Celestial. E quando nós temos confiança em Deus e aprendemos a ser humildes e ao mesmo tempo crescidos no Evangelho, crescidos na consciência, crescidos em experiências com o Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Você acha que tem problema? Esse salmista, ele a todo momento, se você olhar em 1 e 2 Samuel, você vai aprender, até Crônicas diz essa história, que Samuel, na qual relatar isso, você vê que Davi estava todo o tempo sendo perseguido por Saul, e ele teve a oportunidade pelo menos 6 vezes de matar Saul. Mas ele entendeu que Deus iria honrá-lo, como honrou quando ele ganhou do gigante Golias. O que você está passando hoje pode ser um Golias da sua vida. Mas primeiro, Samuel capítulo 17, mostra que Deus nos dá a vitória. Deus, o nosso Pai Celestial, nós precisamos ter isso em mente. E olha como ele fala com certeza isso, Davi. No versículo 3, quando ele termina dizendo, no versículo de número 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós aprendemos nesse salmo que devemos viver diante de Deus com humildade, viver diante de Deus que além de humildade, nós precisamos estar satisfeitos, porque Deus sabe cuidar de nós mesmo na imaturidade que nós temos às vezes, mas nós precisamos crescer, e ao mesmo tempo que nós entendemos de olhar para isso, de estar satisfeitos, nós aprendemos que devemos ter um coração confiante. Se você olhar no versículo de número 3, está dizendo mais ou menos assim: o povo de Israel punha esperança em Deus, ou pelo menos deveria pôr em Deus. É isso que o salmista está dizendo. A partir da nossa experiência com Deus é que podemos ensinar os outros, ajudando-os também a aproximar-se de Deus. É um exercício sugerido. E eu queria que você fizesse um exercício comigo nesse momento. Posso contar com você?
que você fizesse esse exercício assim. Tira o povo de Israel. Coloca, eu, Orlando, ponho a minha esperança em Deus agora e para sempre. Você pode dizer isso? Vou dar o exemplo de uma pessoa que está aqui. Sérgio, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, agora e para todo sempre. Você consegue dizer isso? Se tem uma pessoa perto de você aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa live, fale isso para ele. Fale isso, expresse isso para ele. Porque aqui está falando, Davi está mostrando, ó povo de Deus, põe a sua esperança nele. E quando você pôr essa esperança nele, você vai adquirir confiança. E ao adquirir confiança, você está mostrando para os outros que Deus, você pode crer, que Ele jamais desampara você. Diz aí, pensa aí, fala para Deus agora. Você confia em Deus. Espera, ó Israel, no Senhor. E como se disse, povo do Senhor, não há outra fonte de bênção, não há outro Salvador, não há pastor como Ele, portanto esperamos somente nele. Espera no Senhor sempre. Entregue ao cuidado de Deus o que você está vivendo. Confie nele, descansa nele. Não seja soberbo e agitado, mas humilde, confiante em Deus, com certeza que Deus está cuidando de você. Se você parar e pensar nesse Salmo de número 131, Davi tem uma certeza ao nos ensinar, que somos incapazes de resolver certas situações. Mas não deixe o seu coração inquieto. Entrega no Senhor, espera no Senhor, confie no Senhor. Deixe a sua ansiedade nas mãos de Deus, seus temores na mão de Deus, suas dúvidas na mão de Deus. Mostre para os outros que você confia em Deus. Por isso, como nós intitulamos essa mensagem, e eu queria que você repetisse isso comigo, eu confio no meu Pai Celestial. Pode dizer isso? Eu confio no meu Pai Celestial. Você que é pai, você que é mãe, sabe, principalmente você que é mãe, sabe o que é confiar na sua mãe. Você que é pai, sabe como é importante mostrar para os filhos que você que é pai, confia no Pai Supremo Celestial. Semana que vem, teremos os dias dos pais. E a sociedade está tão confusa que hoje, o que é pai? Confie no Senhor. Confie no Deus soberano, porque Ele quer um coração humilde na presença dEle. Ele quer um coração que esteja satisfeito na presença dEle. Ele quer um coração que esteja na presença dEle confiante que Deus é poderoso. Eu confio no meu Pai Celestial. Quando você amanhã estiver participando da ceia do Senhor, antes de você pegar o pão e o cálice, diga, eu confio no meu Pai Celestial. Eu confio no meu Pai Celestial. Se é uma coisa que o salmista tem a nos ensinar, é que nós precisamos confiar mais e duvidar de menos. Só que estamos duvidando demais e confiando de menos. Nós precisamos expressar o que a Bíblia tem para todos nós. Jesus morreu na cruz para nos dar confiança que teremos. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo no Senhor. Amém, meu irmão? Espero que essa palavra tenha atingido o seu coração. Espero que essa palavra seja bênção na sua vida. E esses 3 versículos nos ensinam muita coisa.
Só que o que é principal nisso é confie em Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Convido você a orar comigo esta noite e que você possa entregar os seus temores no altar de Deus agora. Vamos orar? Pai Celestial, te damos graça, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, mesmo num versículo, quanta coisa ensina, Pai. Assim como o salmista Davi, no seu canto de peregrinação nos ensina, nos dá um coração humilde, nos dá um coração satisfeito, nos dá um coração confiante que o Senhor está no controle e perto de nós. Esteja abençoando a cada filho teu aqui nessa live em nome do Senhor. Esteja abençoando, Pai, todos esses meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que nós possamos ver o milagre do Senhor na vida dessas pessoas. Que o Senhor Jesus traga a paz e o amor e o livramento em nome de Cristo. Que possamos confiar no Senhor, porque o inimigo não pode dar a última palavra. É o Senhor que dá, porque o Senhor está no controle. Louvado seja o Senhor por essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa semana nós temos alguns aniversariantes, eu vou dizer alguns nomes para você. Eric Kubota, tá no dia 3, dia 3 também Priscila Cama, dia 4/8 Fernanda Marzulo, dia 4/8 também Luca Jun Santos Torita, Beatriz Falcone 6/8, Marisa Bo 6/8, Akira Katayama 7/8, Mariana Rori 8/8, Midori Oshima. Se você está fazendo, também não está aqui a data agora em agosto, coloca aí nos comentários a data que eu não citei e nós vamos orar por você também. Que Deus abençoe a sua vida, que realmente você esteja sempre lembrando nas suas orações desses teus irmãos, dos meus irmãos aqui, e que nós possamos durante a semana orar por esses pedidos e ao mesmo tempo por esses que estão fazendo aniversário. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado, você que é de Campos, você que é de Pinda, você que é de Jacareí, obrigado, o pessoal de São José, Deus abençoe, compartilhe essa live para nós atingirmos o coração de muita gente através da salvação de Cristo Jesus. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de vocês, espero você amanhã às 9:30 da manhã para a ceia do Senhor. Conto com você para que possamos juntos, para a honra e glória do Senhor. Prepara aí na sua casa já a ceia do Senhor, prepara na sua casa aí o pão, prepara na sua casa o cálice, para que amanhã possamos adorar a Deus através da ceia do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, cheio da graça do Senhor. Espero você na quarta-feira às 20 horas e sábado às 19 horas também. Deus abençoe, um grande abraço.